Bem-vindos ao Visão Alternativa, um programa de comentário económico e político. Com Joaquim Jorge e Paulo Pereira. Obrigado, Joaquim Jorge. Mais uma semana. E vamos começar aqui com um dos temas mais importantes que se tem debatido aqui o país, que é a questão da relação com a Troika, renegociação do memorando de entendimento, prolongamento dos prazos. Ainda não se fala da redução das taxas de juro, mas, contrariamente àquilo que o Governo dizia, principalmente o Vítor Gaspar dizia há 2 meses, vamos mesmo precisar de mais tempo portanto, de uma alteração ao memorando de entendimento. Mas nós não somos economistas, mas já dizíamos isso, que não há dinheiro, não há consumo, não havia tanta receita, é um desequilíbrio total. Exato. Estávamos dependentes das exportações. Quem está à nossa volta também não está melhor, ou pouco melhor está. Quer dizer, isto é um assunto de mercearia, deve haver. Eu não sou economista, mas isto é rápido de perceber. E essa questão? Esta questão, eu acho que não é só isso, é aquela questão que nós já falámos aqui. Como não tivemos culpa, estou no Governo, não tivemos culpa desta situação e, portanto, estamos a tentar cumprir, também devemos ter algum benefício por ser bem comportados. Depois a Irlanda e a Espanha, não é? Tiveram melhores condições. Não, têm melhores condições e ainda não pediram um resgate total. A própria França e a Holanda vão ter mais um ano. A Grécia nem se fala, não é? Sim, portanto, e depois há outra questão que as pessoas não falam, mas é preciso que se fale aqui. Temos aqui o ciclo eleitoral, não é? Temos as autárquicas, portanto, para o banho não ser total, pode ser só até aos joelhos, mas... E tínhamos, porque hoje seria o último dia que o Governo apresentaria, especificaria os tais cortes de 4 mil milhões. Passou o mês de fevereiro, não há especificação de cortes e há um certo recuo do Governo. Hoje disse uma coisa boa. Com o Paulo Portas a lançar essa ideia de que, como bons... Vamos dizer, como bons alunos, devemos ser reconhecidos. Já falávamos nesse argumento. Claro, é um argumento perfeitamente racional e lógico e, estranhamente, o Governo não tinha levantado isso até há pouco tempo. Mas já reparou que estão em dificuldades para cortar? E é exatamente ao contrário. Vão tentar cortar por fase, que é 400 milhões este ano, depois 1000 e tal e depois não sei o que mais, porque os juros podem nos beneficiar, mas se continuarem a cortar nas prestações sociais é o fim. Vá lá que hoje, à última da hora, no Conselho de Ministros, falam que vão deixar de dar dinheiro a 130 fundações. Exato. Eu acho que deviam deixar de dar dinheiro a todas as fundações, tirando-as de caráter social. Exatamente. É a minha opinião. Também lhe dizem que vão cortar nos carros. Mas como é que Afinal, devem ver este programa. Exato. Mas continuam a não cortar na RTP, porque o processo... Vão cortar, mas já vão fazer aquilo que o senhor diz. É viver com o que tem. Já passaram 2 anos e não aconteceu nada. Parece que vai haver 48 milhões de euros, eu isso compreendo, para dinheiro para as pessoas irem embora. Eu na RTP só vendo, não acredito em intenções. Também em si. Em intenções. E na TAP mas também, deu lucro a TAP. Sim, deu lucro, mas é será TAP, para vender mais caro? Não deu lucro, mas é TAP. E depois a TAP, que tem outras empresas do grupo, tem empresas que dão prejuízo. Sabe que há várias maneiras de protestar. Uma coisa é, não quero nada contigo e não falo contigo e corto relações. Outra coisa é de falar contigo, não gosto de ti, duvido de ti, mas tenho que te dizer as coisas. E há uma coisa que eu sou biólogo, as pessoas têm que perceber. Essa é uma técnica de um professor. Mesmo que não queiras ouvir, tens que ouvir. Claro. Mas aqui, ainda voltando aqui à questão da, digamos, financeira e da Troika, foi muito pouco falado, e lá está, estas coisas não acontecem por acaso, muito pouco falado que a receita fiscal do IVA, imposto automóvel e imposto sobre combustíveis, que são os tais impostos indiretos e outros pequenos impostos, baixaram em janeiro 8,5%. Claro. E, portanto, isso indica que a recessão não está a estabilizar, ou seja, não está a reduzir, e continuamos numa elevada recessão. E já agora que está a falar nisso, outra coisa, outra nuance do feitio do Pedro Passos Coelho. Quer mais tempo e em decalagem do déficit, mas não quer que a troca fique cá. Isso é bom. Quer que vá embora em 2014. Não sei muito bem como isso é possível. Eu discordo. Eu acho que isso demonstra que Passos Coelho não é tão sério como quer parecer. Eu estou a interpretar o que ele está a dizer, não estou a dizer que está correto. Porque o seguro pede para ele pedir desculpas. Mas sabe que isto baralha muito os portugueses querem lá saber quem tem razão. Os portugueses querem que esta austeridade tenha consequências na sua vida, que isto melhore e que seja
consequências que seja útil. Mas deixa-me só aqui explicar uma coisa, é que o pagamento nós tínhamos que o fazer em 2016 e 2021 da primeira tranche, e parece que vai ser adiado. Claro. Porque nós tínhamos umas péssimas condições, tínhamos que pagar em 7 anos e meio. Sim, as condições eram perfeitamente E agora inviáveis. Parece que vamos ter 15 e há algumas que poderemos pagar em 2042. Mas isso não chega, como eu tenho dito aqui muitas vezes, precisamos de uma redução da taxa de juros, tal como parte da ajuda à Irlanda foi com uma taxa de juros reduzida, como a taxa de juros à Grécia foi reduzida para 1%, a Irlanda também para 1% parte, e a Espanha, o empréstimo à banca também foi a 1%. E, portanto, quanto a mim, o Governo anda sempre 6 meses atrasado. O Governo já devia ter, isto devia ter sido negociado há 6 meses. E agora já não vai pedir nada. Espera que lhe dê. Sim, mas eu conheço. Isso foi uma estratégia, uma ideia lançada há cerca de 8 meses que... Mas não, isso é mentira, porque o que se está a verificar é que são os países que mais, digamos, exigem, que mais batem o pé, que têm melhores condições. Mas sabe uma coisa, esta gente do BCP, da Troika, tem todo o interesse em receber o dinheiro. Repare, se eu lhe devia dinheiro, devo-lhe 1.000 euros. 1 milhão de euros. E eu já lhe paguei, eu vou pagar 250 mil. E o Paulo, se vê que não vai receber os outros 750 mil, aguarda e dá-me algum tempo. Claro, é normal. Chama-se isso antigamente reformar uma letra ou fazer uma librância, eu não sei. Mas isto tudo vem mal desde novembro de 2011, que o Governo tem uma postura errada. Ninguém nos deu nada. Emprestaram-nos dinheiro, inicialmente a 5,5%, depois que era uma taxa completamente irrealista. Depois reduziram a taxa de juros para cerca de 3,2%. Mas isso é uma taxa de juros irrealista porque o nosso PIB, o crescimento económico é negativo, ou seja, há um decrescimento... E depois tiveram outra coisa, não souberam explicar, que herdaram isto. É que, desculpe, eu se quiser pagar uma coisa e não é nada comigo, tem o outro é lá, outra alma. Sim, mas depois a realidade... Sim, mas tem que se bater nisso. Quer dizer, este governo, quando entrou... Isso não pode ser usado mais do que os primeiros 6 meses do governo. Pode, em Portugal, ele disse que nunca ia falar do antigo, mas está sempre a falar como os outros. Mas está a falar porque ele está sempre 6 meses atrasado. Não, porque nós temos atrasado. Vários tipos de política. Uma delas é a descredibilização, outra é a herança. Estamos sempre a falar da herança. Mas depois acaba porque a política serve para se antecipar os problemas. Para quem se deve dinheiro, quando a gente diz não fui eu que contraí essa dívida, mais facilmente pode estar numa posição negocial, claro. Isso que eu estou a dizer. Nesse aspecto concordo. Tenho mais à vontade para pedir. Desculpe lá, eu não tenho culpa nenhuma, quero pagar, mas desculpe, não vai ser como o senhor quer. Claro, mas isso é normalíssimo. Porque o erro do Passos Coelho e do Vítor Gaspar foi em novembro de 2011, quando se fez a primeira grande renegociação com a Grécia, a União Europeia fez com a Grécia, nós devíamos ter logo apresentado e dito que as condições assinadas no memorando em abril ou maio eram inviáveis, porque em abril ou maio de 2011 a economia europeia estava a crescer a uma taxa de 1,5%. Mas não está agora. E agora está a decrescer. Mas, Paulo, no fundo, a ideia do seguro, que é mais tempo para a conciliação orçamental, menos juros, como você diz, mais tempo para pagar o empréstimo, deferimento do pagamento, é exatamente isso. Pois, mas ele tem a nuance de dizer que não quer cá a Troika a partir de 2014. Mas o senhor já percebeu porque... Não percebo porque. Paulo, não porque entendo. Há eleições em 2015. Mas isso não é um motivo... Paulo, isto mas que isso é não é do prolongamento, as pessoas têm que ser extremamente pragmáticas. Isto acontece porque há uma grande pressão dos autarcas do PSD, porque há eleições em 2013. Isso acontece porque é inevitável, quer dizer, não há hipótese de ser de outra maneira. Mas eu preferia ter cá a Troika como garante de que o Governo não vai desfazer aquilo que fez. Não. E a Troika serve, como o próprio Governo disse, pediu até um aconselhamento ao FMI, que apresentou aquele documento ridículo com números de 2010 em vez de 2013, o próprio Governo diz que a Troika é útil. Então, se a Troika é útil até 2014, já não é útil em 2015? Não, eu acho que devíamos ter um acompanhamento da Troika enquanto durasse o empréstimo. Mas não tendo a Troika, nós temos algum poder de maleável temos fazer sempre, as coisas. O poder é sempre o mesmo. É uma questão de explicar. Nisso o Sócrates tinha razão. Claro, é uma questão de explicar à Troika e dizer assim, olha, em abril de 2011, quando assinámos o memorando,
a Europa estava a crescer 1,5%. As nossas exportações estavam a ser puxadas, em parte, pelo crescimento europeu, e o crescimento nos países em desenvolvimento, no Brasil, na China, etc., era superior. Sim, mas sabe... Portanto, toda a economia mundial reduziu. Portanto, os pressupostos do memorando estão está a ver como ao déficit, aquela teoria do fundamentalismo do déficit de 3%. Isso é impossível. Isso toda a gente tem dívida. Se há países que devem dinheiro, é os Estados Unidos. Claro, obviamente. Porque é assim, porque há coisas que eu não consigo senão entender. A economia para, e parando a economia... peão. Nem peão sou. Portanto, nem sequer sou o pó do tabuleiro do xadrez. O problema do governo é que está sempre 6 meses ou 8 meses atrasados neste tema. Vamos mudar agora para outro tema também muito, muito candente, que é os protestos. Continuam os protestos, as canções, as grândulas, mas o problema do protesto com o Primeiro-Ministro, com os ministros. O que é que o Joaquim Jorge acha deste protesto? Até foi protagonista de uma coisa destas, ali mesmo em cima, no Clube dos Pensadores. O protesto consegue atingir os fins que pretende, que é chamar a atenção. Isto é, onde está o Ministro está a comunicação social. Eu, por acaso, acho que os protestos têm o efeito de melhorar a imagem do Governo. Acho que os protestos ajudam o Governo. Mas deixa-me só explicar o que é que eles pretendem. Eu não sei. Sabe que protestar dá muito trabalho e cansa. Sim, deviam ter feito o protesto de 15 de setembro, onde estivemos todos, e agora dá-me a impressão que as coisas não vão correr da mesma maneira. E, portanto, como eles são inteligentes, começaram a chamar a atenção onde estava o Ministro. É preciso que se diga, o Relvas no domingo, no Instituto do Emprego, cá fora, deixaram-no falar lá dentro, que estavam os jovens lá dentro. Depois, no Clube dos Pensadores, um sítio que é de debate, de liberdade, em que se pode estar toda a gente sem medo, sem problemas, mas depois, no outro dia, nem sequer falou. Não foi na universidade que o Relvas esteve na TVI. As pessoas confundem tudo. Era uma organização da TVI no espaço da universidade, no ICSTE, que nada tem a ver com o ICSTE. Passou a ideia que o Relvas queria ir à universidade para afrontar os alunos. Não, ele estava na TVI, a TVI era responsável. Pois. Depois fizeram várias coisas que também é complicado, porque aproveitaram e muito bem as jornadas do PSD, que é para explicar o que estão a fazer da reforma do Estado, de militantes. Foi o Vítor Gaspar, o primeiro foi o Pedro Passos Coelho aqui no Porto, o Vítor Gaspar, e depois atacaram, que foi o Miguel Macedo, foi aos bombeiros a Espinho, e que ficaram as pessoas a 100 metros, e o Paulo Macedo na universidade, que manteve uma calma bestial, eu também mantinha, porque estavam lá 40 pessoas, quer dizer, e de dois protestar, é fácil quando são 300 ou 400. Mas deixe-me só acabar. Qual é o efeito deste protesto? Chamar a atenção, todos os dias, que há pessoas que estão mal, que é verdade. Eu não estou a dizer a forma como fizeram. E depois, para culminar no dia 2. Repare que toda a gente fala nisto. Agora, os meios que utilizaram, para mim, não foram os mais corretos para atingir os fins. Porque, eu acho que... Grândola Vila Morena é uma ideia genial. Eu esqueci-me que o protesto... O exagero acaba por beneficiar o Governo. Pois, mas eles começaram bem no Parlamento, estiveram bem, porque fizeram um eco, teve uma força simbólica e depois foram embora. Mas as pessoas esquecem-se que o Parlamento está para aí a 30 ou 40 metros numa bancada e tem polícia. Claro. Por exemplo, o que fizeram no clube, eu acho que foi um exagero, porque tentaram boicotar uma coisa, mas pronto, eu fui lá, como lhe disse, fui lá. E pronto, não estive até ao fim, mas acho que aquele tipo de iniciativas, se querem, digamos, pressionar o Governo ou derrubar o Governo ou levar ou enfraquecer o Governo, sai o tiro pela culatra. Aquele tipo de iniciativas exageradas beneficiam o Governo e o Governo sai beneficiado destes protestos, quanto a mim. Claro. Mas a origem dos protestos é interessante porque o Governo, como eu disse há pouco, devia ter apresentado hoje o projeto de reforma do Estado e o projeto de cortes da despesa. Sim. Chegámos ao final de fevereiro, não temos nem propostas do Governo. Sim. E o Governo depois protesta com a oposição,
que a oposição não dialoga, não entra em negociação ou em diálogo. Mas o PS devia entrar. Mas como é que se pode entrar? Como diz, o Marcelo Rebelo de Sousa disse isto em setembro. Como é que o Primeiro-Ministro quer que a oposição discuta com a oposição quando, primeiro, o Governo não apresenta as suas propostas? Está à espera que seja a oposição a apresentar as propostas. E depois, de cada vez que fala da oposição, insulta a oposição ou agride a oposição. Como é que se consegue, digamos, ter um sistema democrático desta maneira, quando o próprio Governo não apresenta a proposta? A política é uma coisa extremamente perplexa e complexa, porque a pessoa que falou no memorando, é preciso que se explique, a ala do Partido Socialista já não está no poder. E, portanto, esta quer estar com o pé dentro ou de fora. Exatamente. Depois temos o CDS, que é pequenino, mas é grande, e quer estar com o pé ou de fora para não perder o seu espaço dos 10%. E, no fundo, quem vai crescer aqui no meio disto tudo é o PCP. Isto é claríssimo. Pois, não sei. Sei que esta maneira de fazer política não leva ao país a lado nenhum. Isto é complicado porque isto é um jogo sem muito propostas. Complexo. É preciso Eu acho que devemos estar todos unidos. Sim, mas é preciso estar unidos de acordo com propostas concretas. Não há propostas concretas. Não, porque as pessoas... Repare, o 25 de abril de 1974 vai fazer 39 anos. Repare, eu estou aqui à sua beira, não quer dizer que esteja de acordo consigo. Eu tenho capacidade para ouvir uma pessoa sem estar de acordo com ela. Claro. E se calhar aprendo. Isso dizia o Obama. Aprendes a ouvindo os outros que não estás de acordo. Agora, os yes men... Sabe o que é que parece a política? Não leva mal. Aqueles carros onde tem um cãozinho muito kitsch, que fazia assim antigamente, que tinha um carpélio, que a gente faz assim. Pois, as pessoas adoram isso. Há muito clubismo na discussão política em vez de atentado à minha política a sério. Não há política a sério. À minha inteligência, quando eu convido uma pessoa, sou como ela. Era o que faltava. Então eu sou... Claro. Então quando convido a Cândida Almeida, sou do Ministério Público. Quer dizer... O Jerónimo de Sousa, quer dizer, as pessoas... Tem que discutir e não nós temos que ter aproveitar o lado bom das pessoas. Exato, o lado bom das pessoas e o lado bom das propostas e das ideias. Muito bem, muito bem. E tentar chegar a um consenso, mas isso faz-se a partir de ideias e não de Sim, mas eu agora acho que o grande Vila Morena, até o Zeca Afonso deve dar voltas lá no túmulo, porque não é essa... Quer dizer, eu acho... Sabe que o Zeca Afonso tem outra canção muito bonita, sabe qual é? Traz um amigo se vier por bem. Se vier por bem, fica connosco. Percebe? Afinal, o Zeca Afonso pode ter várias interpretações. Claro que tem. E a grande Vila Morena não é de esquerda, é dos portugueses. Exato, mas isso... Eu não tenho problema em usar um cravo. Não, eu acho que há um certo... Mudando agora aqui de geografia, e lá foram as eleições em Itália, e lá aconteceu o tal impasse, o tal equilíbrio de forças... E o tal aconteceu a tal derrota da austeridade sem rosto ou sem fim do Monte e foi derrotada claramente. Pois, e também ganhou uma coisa que se chama, que é cómica, que é o Beppe Grillo. O que é que aconteceu? Esse senhor, que é comediante, ao máximo não utilizou a televisão, utilizou aquilo que o senhor gosta, que é as redes sociais, fazia comícios de proximidade, até 500 mil pessoas. Explicar às pessoas em que a lista era feita na net, por votação. A lista de quê? A lista de deputados. Dos candidatos. E o que é que acontece? Como foi sozinho e como é antipolítica e toda a gente está contra o sistema e não é antipolítica, ela é antipolítica conforme ela está. Não, mas em Itália é um antipolítico, ele assumia-se disso. Eu ouvi falar, não é antipolítica, é antipartidarite aguda que existe em Itália também. Não, é a política que se fazia até esta altura. Exatamente, é isso. Broncas, de problemas, simplesmente... Superficialidade. Pois, mas foi o partido mais votado, porque os outros eram em coligação, teve 25%. Agora, o Partido Liberal, Democrático, que é do Bersani, conseguiu ganhar por poucos ao Berlusconi. Sim, muito poucos mas votos. Como aquilo é um complexo eleitoral muito complicado... Parece que tem muito mais votos, mas tem nem 1% mais. Tem direito a 55%. Dá os logos deputados, mas dá logo a maioria. Os italianos deram o Senado ao Berlusconi. Ou seja, agora tem que negociar. Teve 13 regiões em 20 e venceu. Portanto, e agora tem que negociar os dois blocos políticos. O Berlusconi vai fazer tudo para caírem todos até ele tentar ser ele. Isto faz-me rir. Isto é uma comédia. Tem um comediante principal, tem um fulano que é muito sério, que é o Bersani.
Não sei se é sério. Porquê é que é sério? Então o Monti levou um banho... Porquê é que o Bersani é mais sério que um comediante? Eu não sei deixa-me se acabar. E depois temos pode aparentar ser sério. Você não me deixa acabar. Depois temos o boneco de cera, que é o homem das plásticas e do implante de cabelo. Mas o voto é soberano. Eu sei, mas repare como é que é possível um homem deixar a Itália como está e os italianos quererem. Isto faz pensar. Mas ele não deixou como está. A Itália segue um caminho. A evolução económica, se você verificar que a evolução económica da Itália é em parte parecida com a portuguesa e resulta muito de que quando se tem uma moeda como o euro que se sobrevalorizou 30 e tal % contra o dólar, o efeito é que a economia acaba por ao fim de 5 anos, 10 anos... Mas o Berlusconi é um descrédito total. As pessoas votaram, não foi no Berlusconi, é porque ele propunha... Votaram contra a política de austeridade. Claro. Então, mas vê como se vota a favor é contra. Exato, mas aqui também se votou, como você diz, e eu se calhar não me tinha apercebido disso. Contra o Sócrates. Contra o Sócrates. E não, portanto, a favor do Pedro Passos Coelho. E isso é legítimo ou imoral, não é? Não, mas este Beppe Grillo não é... Normalmente os povos têm razão no voto que fazem. Vamos ver. Aqui e a derrota do Monti, quanto a mim, foi muito importante. Mas teve 2%. Sim, mas foi uma derrota para quem... pode ser voltado a ser convidado para ser primeiro-ministro. Sim, pode ser uma derrota provisória. O Adriano, mas foi muito importante... Querem o Amato. Foi muito importante mas querem outro tecnocrata ou político. A linha o neoliberal radical europeia sofreu uma derrota nas eleições italianas, o que é bom, porque a arrogância, o excesso de confiança e de arrogância de qualquer bloco ou de qualquer área política é má e, portanto, o equilíbrio, a discussão, é do equilíbrio que nascem as melhores soluções. Não, e é bom porque este Beppe Grillo, no fundo, é antipolítica ou políticos atuais e permite que não se entre em radicalismos. Exatamente. Como é os piratas alemães. Claro, é uma força. Eu acho que é uma força política daquilo que eu tenho lido muito. Os democratas suecos. É que eu aqui em Portugal tenho medo de radicalismos. Mas é uma força política em Itália, contrariamente àquilo que se diz, em termos ideológicos e doutrinários e de estrutura de propostas bastante sólida, eu estive a ler, e portanto não há ali nada de radicalismos exagerados a apontar. Futebol. Tivemos uma grande vitória da equipa mais portuguesa quase que existe nas grandes competições do mundo. Real Madrid ganhou ao Barcelona. O Joaquim Jorge ficou contentíssimo. Fico porque eu sou português, eu gosto do Messi, é preciso... mas sou português, tenho gostado do Cristiano Ronaldo e não me fica nada atrás. É nestes momentos que se vê. Tem maior impulso. Eu não sou... Repare, nós aqui parece que falamos de política e de tudo e mais alguma coisa, mas eu estou à vontade de já joguei futebol. Pois, não, nós só falamos de política, economia e futebol. Não saímos muito daí. Okay. Porque, repare, nestes momentos mantém uma grande força anímica e isso deve só ao Mourinho. As pessoas não percebem os pormenores. Eu gosto de falar de futebol. Mas, repare, chegou a Barcelona hora e meia antes. Não dormiu lá para, como quem diz, nós não vamos perder aqui tempo, vamos jogar e vamos embora. Não queremos confusões. Percebe? Durante a semana, a tática, que não é só aquele jogo... Força anímica, como ele fez assim. E depois conseguiu, esmagar. Quer dizer, é fantástico, as pessoas não dão valor. Portanto, o Messi é bom, mas é preciso que se diga, bom em fintas, que a bola parece que tem cola, mas talvez o melhor jogador do mundo fosse o Messi híbrido com o Cristiano Ronaldo. Sim, corre mais, passa bem, quer dizer, remata bem, com muito mais força. E, portanto, fiquei contente. E há outra coisa que os espanhóis não aceitam, é termos o melhor treinador do mundo lá, temos um dos melhores jogadores do mundo, para mim é o melhor do mundo, o Ronaldo, e temos o melhor hábito do mundo, que é o Pedro Proença. Eles não aceitam isto. Claro, é muito português. Mas somos bons nisso. Claro, todos os povos têm os seus heróis. Enquanto a partida em Portugal, o Benfica perdeu, mas eu fiquei muito contente porque nunca se reconheceu o guarda-redes Kim. Repare, o Kim é um guarda-redes, já esteve no Benfica, já veio do Braga para o Benfica, defendeu penaltis e merece, é um homem de grande dignidade que merecia ir à seleção, de sempre. É um prémio para é um jogador que qualquer treinador gostava porque queria sempre bom ambiente, fica no banco, não se queixa, recorda-se que se magoou na mão, está ali sempre. Sim. Ainda bem que o Joaquim Jorge traz esse tema hoje, porque há certas, digamos, há certos desportistas, futebolistas que
que por vezes precisavam de um bocadinho mais de reconhecimento pela comunicação social e por todos nós, e são grandes e passam um bocadinho Ele é um exemplo para mim. Se ele o ânimo é importante também. Claro. E repare que ele depois, as pessoas não sabem, o Beto, que está agora salvo o erro, no Sevilha ou Valência, foi para o Braga e tirou-lhe o lugar, aparentemente. E no fundo ele foi lá e defendeu os penaltis e pôs o Braga na final. Merece um reconhecimento. Para mim, espetacular. Muito bem. E por hoje é tudo. Até à próxima semana com Visão Alternativa.